Olá, queridinhos da Pro, bem-vindos de volta. Eu sei que eu estava devendo a continuação, as partes 3 e 4. Então aqui vamos nós, espero que estejam animados e preparados para a gente continuar trocando um pouquinho de ideias sobre esses assuntos super legais, tá bom? Então venham comigo que hoje tem mais coisa boa para a gente conversar. Então, dando sequência aí aos nossos objetivos de aprendizagem, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as complicações para a saúde da mulher que podem surgir nesse período. A gente já começou a falar um pouquinho disso no módulo passado, na aula anterior, né? E hoje, além da gente falar dessas complicações que estão associadas a todas essas mudanças que estão acontecendo, a gente vai falar também de outras que coincidem com esta fase da vida da mulher, tá bom? E aí, acrescentando e complementando, de que forma a gente faz esse rastreamento, de que forma a gente promove a atenção e o cuidado da saúde das mulheres nesse momento. A gente já conversou na aula passada que os sintomas da síndrome do climatério costumam surgir ali a partir dos 45 anos, mais ou menos. É claro que isso é uma coisa bastante individual. E a gente também já viu que esses sintomas, além de impactar a qualidade de vida das nossas pacientes, podem, por si só, trazerem alguns riscos para a saúde dela. Né? Paralelamente a isso, a gente tem também nessa fase o aumento do risco de algumas comorbidades, diabetes, hipertensão, as tireoidopatias, algumas neoplasias. Ou seja, se o GO tem a possibilidade de rever esta mulher com uma frequência, então é costume, né, que as mulheres vão ao ginecologista aí uma vez por ano, então a gente tem a oportunidade de identificar alguns riscos, de fazer algo que é chamado de promoção à saúde. Então, aquelas orientações que a gente dá nas consultas, os exames que a gente pede aí, pensando em fazer alguns rastreamentos, tudo isso é uma oportunidade, então, da gente cuidar da saúde dessa mulher como um todo. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre o rastreamento das principais neoplasias nesse período. Todos nós sabemos da importância do câncer de mama, é a segunda neoplasia mais frequente entre as brasileiras. O método de rastreamento é a mamografia. Segundo a Febrasgo, o Colégio Brasileiro de Radiologistas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia deve ser feita anualmente para as mulheres de risco habitual a partir dos 40 anos. Como quando as mulheres têm as mamas muito densas, né, rica em tecido glandular, pode ser difícil a visualização de algumas imagens, então é recomendado a complementação nesses casos com ultrassom de mamas. Mas o ultrassom, ele não é um método para rastrear, ele é para complementar a nossa escolha, o método de escolha que é a mamografia. O câncer coloretal não é um câncer ginecológico, mas é a terceira neoplasia mais frequente entre as brasileiras e que, portanto, merece nossa atenção, né? Merece ser rastreada. O Ministério da Saúde tem por protocolo fazer, a partir dos 50 anos, a pesquisa anual de sangue oculto nas fezes. E caso essa pesquisa venha positiva, então essa mulher deve ser encaminhada para a realização de colonoscopia. Tá? A Sociedade Norte-Americana de Menopausa e outras sociedades defendem direto a colonoscopia a cada 10 anos a partir dos 50 anos. Então, essas duas formas de fazer rastreamento consideram aí a disponibilidade, as eventuais dificuldades do local onde a paciente esteja, mas as duas são formas de rastreamento que podem ser propostas para as nossas pacientes. O câncer de colo de útero é um câncer igualmente importante, é a quarta neoplasia mais comum entre as mulheres brasileiras. Até 2024, o método de escolha para o rastreamento, segundo as diretrizes brasileiras, era o Papa Nicolau ou a colpistologia oncológica, mas a partir de 2024, com as novas diretrizes, o método de escolha para esse rastreamento passa a ser o DNA HPV, que deve, portanto, ser solicitado para todas as mulheres que já iniciaram a atividade sexual a partir dos 25 anos. Uma coisa que eu queria lembrar vocês e que é super importante é que quando a gente está falando de mulheres no climatério, lembra que a atrofia da mucosa vaginal, da mucosa cervical, ela é frequente, né? E aí muitas vezes a gente vai colher a citologia neste colo que está com processo de hipotrofia e atrofia e o resultado vem ascos, que são aquelas células escamosas atípicas de significado indeterminado, provavelmente não neoplásicas. E então, qual que é o ideal? O ideal, gente, é que a gente corrija a atrofia antes de colher esse método de rastreamento, né? Para que a gente não tenha este fator aí de confusão, tudo bem? Pensando então em câncer de ovário e endométrio,
O que a gente sabe? Que o ultrassom pélvico, ultrassom transvaginal, não é um método eficiente para fazer esse rastreamento em mulheres assintomáticas e de risco habitual. Ou seja, ele não teve impacto na detecção precoce, na incidência e na diminuição de mortalidade por essas doenças. Tá? A gente não está dizendo aqui que esse exame não tem valor. É óbvio que diante de um sangramento uterino anormal, a gente vai utilizá-lo para avaliar esse endométrio, né? Da mesma forma, se a gente estiver diante de um sangramento pós-menopausa que não esteja associado aí ao uso de uma terapia hormonal, né? Mulheres que venham com desconforto abdominal ou com outras queixas também podem se beneficiar desse exame. Mas aí a gente não está falando de rastreamento, a gente está falando de um exame que está sendo utilizado para uma investigação de uma queixa. Tudo bem? Então, é bem importante a gente pontuar isso. O câncer de endométrio é um câncer que ele não é muito silencioso, né? Conforme a gente vai tendo proliferação desse endométrio, geralmente ele se manifesta com algum sangramento. E a partir daí, este sangramento indica, então, uma investigação. O câncer de ovário, por outro lado, não. Ele tende a ser um câncer mais silencioso. E dos métodos existentes atualmente, nenhum se mostrou um método eficiente como forma de rastreamento, ou seja, nenhum foi capaz de impactar de fato a mortalidade por essa doença. Agora que a gente conversou um pouco sobre os principais rastreamentos das neoplasias no período do climatério, vamos então falar um pouco sobre outros cuidados, outras preocupações, outros rastreamentos que devem ser feitos nesse atendimento. Sabendo do risco para doença cardiovascular que acompanham as mulheres nessa fase da vida, se torna claro a importância de fazer rastreamento de dislipidemia, de obesidade e sobrepeso, de diabetes, de hipertensão e de outros fatores de risco que podem ser modificáveis quando orientado, né? Por exemplo, o tabagismo. Então é importante que a gente identifique e oriente a interrupção de hábitos que podem colocar a saúde dessa mulher em risco. Eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, que é o seguinte: esse artigo de 2022, ele sugere que a gente faça o rastreamento de diabetes a partir dos 45 anos. Porém, eu fui muito bem lembrada por uma aluna querida que a Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2024, em suas últimas diretrizes, recomenda que esse rastreamento seja feito a partir dos 35 anos. Então, aqui eu já adequei essa informação de acordo com as nossas últimas diretrizes. A gente também já conversou na aula anterior sobre o impacto que a perda de massa óssea pode trazer para a saúde das nossas pacientes. Então, a partir dos 65 anos, todas as mulheres devem ser submetidas a uma densitometria óssea. Antes disso, mulheres climatéricas que tenham algum fator de risco também devem ser submetidas a esse exame. É super importante que a gente consiga entender, reconhecer e identificar esses fatores de risco para que a gente antecipe quando necessário esse exame. Inclusive, a gente tem que levar em consideração, e a gente vai ver isso na próxima aula, que a questão óssea pode ser uma das indicações de terapia hormonal. Então, se eu tenho uma paciente também que não está em tratamento e que de repente uma perda óssea mais significativa pode ser indicação desse tratamento, então a densitometria traz um dado a mais aí para essa tomada de decisão. Nós já sabemos que a densitometria óssea, então, avalia se a paciente tem uma massa normal, se ela tem osteopenia ou se ela tem osteoporose. A paciente é classificada de acordo com o score que compara a densidade mineral óssea dela com a de adultos jovens. Tá? Porém, essa não é a única informação importante quando a gente quer entender de fato qual é o risco de fratura que essa paciente tem. Para isso, a gente avalia aqueles fatores de risco clínicos, né? E o FRAX-2 é um algoritmo, uma calculadora de risco que permite que a gente organize esses fatores de risco para tentar estabelecer, então, a melhor conduta para a nossa paciente. Então, a gente entra no site, preenche os dados como idade, altura, peso, assinala os fatores de risco e calcula, então, o risco de fraturas maiores nos próximos 10 anos. Se eu já tiver o dado da densitometria óssea, eu posso adicionar essa informação aqui e aí também vai me informar o risco de fratura de quadril, especificamente nos próximos 10 anos. Então, é uma forma que a gente tem de colocar nessa calculadora, de lembrar e de realmente considerar os fatores de risco da nossa paciente para entender, então, qual é a melhor conduta para ela. E aí, a partir desse cálculo de risco, a gente estabelece, por exemplo, qual é o melhor momento de fazer essa densitometria ou se uma medida
mais importante, mais significativa tem que ser tomada. Então, quando através desse Frax eu encontro um risco baixo de fratura nos próximos 10 anos, eu posso reavaliar minha paciente dali 2 anos mais ou menos e sempre orientar para ela, então, uma dieta adequada em cálcio, que a vitamina D esteja em dia, que ela faça atividade física, mas eu posso ser um pouco mais conservador, né? Afinal, eu calculei que o risco de fratura para ela é pequeno, né? Quando eu estou diante de um risco médio, se a paciente ainda não realizou a densitometria, é o momento então de realizar. É uma das situações na qual eu vou antecipar essa densitometria. Então, o Frax ajuda a gente nessa tomada de decisão também, tá? Quando eu tenho uma paciente de alto ou muito alto risco, aí não é só uma questão de densitometria. É óbvio que a gente vai considerar esse exame, mas aí tem medidas que precisam ser estabelecidas também, né? Para que a gente, de fato, consiga diminuir o risco dessa paciente de ter uma fratura que vai, como a gente já viu, que pode dar início a toda aquela cadeia de complicações associadas a uma fratura. Já falamos dos rastreamentos de neoplasia, já falamos da avaliação do risco cardiovascular, da avaliação da questão óssea e do risco de fratura. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, da importância da gente avaliar a mulher em relação aos quadros depressivos, né? Já conversamos na aula passada da importância que esses quadros assumem nessa fase da vida da mulher, por questões hormonais, biológicas, mas também por questões sociais, por questões culturais. Então, é importante que a gente esteja atento. Além disso, é fundamental que a gente oriente, aconselhe, trie as pacientes em relação à IST, né? Então, precisamos sim orientar o uso de preservativo, precisamos ofertar testes para IST, precisamos tratar situações em que aumentem a vulnerabilidade da paciente para adquiri-las, por exemplo, quadros de atrofia, tá? E por fim, a gente fala das tireoidopatias, que é importante a gente rastrear tanto pela importância, pela frequência de quadros de tireoidopatia nessa faixa etária e também por terem sintomas em comum com a síndrome do climatério, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. E a gente faz isso através da dosagem do TSH. Aqui então com essa figurinha que eu tirei das diretrizes de saúde cardiovascular, bem bonitinha, mostrando a interposição da síndrome climatérica com quadros de hipotireoidismo e de hipertireoidismo. Então, a síndrome climatérica tem sintomas que são sintomas comuns, alguns aos quadros de hipotireoidismo e outros aos quadros de hipertireoidismo. Portanto, é importante sim que a gente faça esse rastreamento. Todos esses rastreamentos, esses cuidados, esses exames que a gente acabou de conversar, são fundamentais para uma assistência adequada à mulher climatérica. E eles se tornam ainda mais importantes quando a gente está considerando a introdução de uma terapia hormonal. Terapia hormonal que vai ser foco da nossa próxima conversa, da aula 4 de climatério, né? Mas eu queria já adiantar um pouquinho, reforçando alguns pontos. Por exemplo, a gente sabe que é fundamental avaliar a mamografia dessa paciente antes de entrar com uma TH, né? Então, eu não posso considerar uma TH sem saber se existe ou não uma contraindicação do ponto de vista mamário para essa terapia hormonal, né? Da mesma forma, diante de um quadro de sangramento uterino anormal, mesmo sendo muito provável que esse sangramento uterino anormal se deva aí aos ciclos anovulatórios típicos do período de climatério, é essencial que eu descarte uma causa orgânica, para ter certeza, então, que não tenha ali uma hiperplasia ou até um câncer de endométrio. O ultrassom é o meu ponto de partida dessa investigação. E diante de alguma alteração, eu vou prosseguir investigando esse endométrio, com uma biópsia, para eu ter um anatomopatológico. Da mesma forma, avaliar o risco cardiovascular, avaliar a questão metabólica, se torna super importante também no que diz respeito a TH, porque pode impactar na via que eu vou escolher como a melhor via para administração de TH para minha paciente. Combinado? Eu deixo aqui para vocês as referências que a gente utilizou, então, para a construção desse material e dessa aula. E termino agradecendo mais uma vez a paciência, a persistência, o fato de vocês estarem comigo aqui por mais esse tempo e já convidando, então, para a nossa aula final aí, pelo menos desse bloco de climatério, né, em que a gente vai falar um pouquinho de terapia hormonal, suas indicações, suas contraindicações, riscos, benefícios e outros cuidados que são importantes também na assistência à saúde da mulher climatérica.
tá bom? Então, espero vocês, venham animados, que tem ainda muita coisa legal pra gente conversar. Um beijo!